Boa noite, amados. Graça e paz, paz do Senhor. Pode se assentar, por gentileza. Quero rapidamente me apresentar. Por profissão, advogado, por adoção, filho de Deus, e por vocação, pastor. Eu fico com uma alegria muito grande dentro do meu coração, porque eu nasci no Brasil para Cristo em 2003. Um ano frequentei, conheci o falecido pastor Walter Calisto. Eu era da igreja da pastora Adriana, lá no bairro, e frequentava também a sede. E em 2003 me batizei nas águas com o Espírito Santo, com o dom de línguas. E aí Deus me chamou para a Assembleia de Deus, do ministério do pastor Antemo Delomo. E ali na Vila Real, durante 4 anos, eu assumi uma responsabilidade, um desafio de pegar uma parte da igreja no sábado, com 0 pessoas, e ao final de 4 anos, deixei com 90 pessoas batizadas nas águas e muitos deles no Espírito. Porém, por vocação, Deus se revelou a mim de 2003 a 2004, e Ele me deu um ministério, que no tempo do Senhor, eu teria que exercitá-lo. Este ministério se chama A Palavra da Salvação, como está na camiseta do nosso presbítero Reinaldo. A nossa igreja, o nome dela é Igreja Apostólica e Profética, o Templo do Senhor Jesus Cristo, está ali em frente à rodoviária. E nós queremos saudar vocês e agradecer por esta oportunidade. Então é com muita alegria que sempre eu atendo quando solicitado qualquer igreja, porque eu não posso negar esta vocação, este chamado. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13:11. 13:11. Pode ficar sentado mesmo. Eu creio que haverá reverência desta mesma forma. Diz assim a palavra do Eterno. Ele respondeu. Quem respondeu? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Em outras traduções, eu li na NVI, vou ler na de vocês, que talvez esteja assim. Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quais são os mistérios do reino, amado? Vocês já pararam para meditar? Vamos ler Salmo 25:14. Vamos ler 3 passagens. Diz assim, Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos, repito, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então grave bem, Mateus 13:11 diz assim, que ele achou por bem revelar os seus mistérios a nós. Em Salmo 25:14 diz que o Senhor confiou revelar os seus segredos àqueles que o temem, a nós, desde que você seja alguém que teme ao Senhor. Vá em Deuteronômio 29:29. Deuteronômio 29:29, para que nós possamos adentrarmos na ministração. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então entenda algo, amados. Nós precisamos compreender como é que funciona o reino dos céus, o governo do reino dos céus. Existe o governo do reino dos céus e o governo do reino da terra.
Aqui na terra, eu e vocês, segundo Apocalipse 5:10, Deus nos constituíste para Ele reis e sacerdotes. Romanos 5:17, para reinarmos em vida sobre a face da terra. Porém, aqueles que são filhos, aqueles que são tementes, aqueles que têm fome e sede de Deus, grave isso, tema desta mensagem, fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus é o que define a manifestação do Senhor Espírito Santo no quesito segredos. Salmo 25:14 diz o quê? Que o Senhor confiou os seus segredos àqueles que o temem. Mateus 13:11, Deus o que? Ele quis dar de conhecer os seus mistérios, os mistérios do reino dos céus aos seus filhos. E em Deuteronômio 29:29, há coisas encobertas que o Senhor quer descobrir, que Ele quer revelar àqueles que o temem. Mas não adianta ser temente apenas de palavra. Não adianta nós sermos temente apenas de falar, mas na prática isso não existe. O que é ser uma pessoa temente, que tem temor, que tem respeito pela palavra, que vive a palavra? Muitos de nós louvam da boca para fora, muitos de nós pregam, pregadores como eu, poderia se encaixar muito bem nisso. Várias pessoas aqui cantaram, louvaram, adoraram o Senhor, mas estas pessoas e eu poderíamos se enquadrar nisso que eu vou dizer. Muitas das vezes nós louvamos, pregamos, adoramos o Senhor da boca para fora. Como diz em Isaías 29:13, esse povo me adora apenas da boca para fora, mas o seu coração está distante de mim. Isso importa dizer que o coração distante é um coração que ele vive apenas de dizer que é e que faz, mas na prática não existe. Em conversa com o pastor de vocês, o pastor, que eu chamo ele de chefinho, ele fala, e agora, como nós vamos encher esta igreja? Esta igreja é responsabilidade de Deus, mas também é de cada um de vocês. Se o reino de Deus, um reino que não consiste só de palavras, de blá 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 blá, mas sim de poder, 1 Coríntios 4:20, vocês precisam começar a manifestar este reino. E este reino será revelado àqueles que têm fome e sede de Deus. Como é que se enche este local? Batendo de casa em casa, como os TJ, sim, como os Mormons, sim. E o que eles têm de bom é isso, que eles não têm vergonha, eles não têm receio, eles não têm resquícios de serem xingados, de serem mal recebidos, porque eles têm um propósito no coração. E eu estou aqui nesta noite para ministrar esta palavra, a fim de que seja gerado um propósito no coração de vocês. Qual seja? Manifestar o reino dos céus. Em vocês, batendo em cada casa, dando a eles a oportunidade de vocês ministrarem a palavra do Senhor. Este reino que está dentro de vocês, um reino que consiste não só de palavras que serão ministradas, mas de poder, é um reino que precisa ter o quê? Atitude. Qual é a atitude? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 10:1, 10:7 e 10:8 diz o quê? É chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite aos mortos, expulse os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então é chegado o tempo, amado, da igreja realmente ser a igreja, porque este local aqui não é a igreja. Este local aqui também não tinha a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é permitida, ela existe a partir do momento que o Senhor Espírito Santo, Ele reside, habita dentro de nós. E eu costumo dizer que quando o Espírito Santo habita em nós, é impossível nós ficarmos sentados, é impossível nós ficarmos apenas dizendo da boca para fora que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus ressuscita, que Deus batiza com o Espírito Santo, porém não há atitude da igreja. A igreja, ela está prevaricando. A igreja não é este templo, a igreja somos nós. A igreja está prevaricando o que é? Ela não está cumprindo com o teu propósito, ela não está cumprindo o ID. E o ID, amado, ele precisa ser posto em prática, porque não serão vocês que farão a obra, mas sim o Senhor Espírito Santo que deve estar dentro de nós. Então uma igreja viva, eficiente, eficaz, de Efésios 5:27, adornada, é o que Deus espera que nós sejamos. Olhe para cá e entre nesta mensagem comigo.
É necessário haver sede e fome de Deus. É necessário nós partirmos para a prática. Vocês querem encher esta igreja? Querem povoar o reino dos céus? Assim como eu também pretendo, quero e desejo. Tenha sede e fome de Deus. Porque há mistérios, há segredos e há coisas encobertas na palavra do Senhor, que Ele há de revelar àqueles que o temem, àqueles que são justos, àqueles que gastam um tempo com o Senhor Espírito Santo. É chegada a hora das portas do inferno, do Hades, que está em Mateus 16, 17 e 18, não prevalecer contra a igreja de Cristo. Não foi o diabo que segurou a chave do reino dos céus, mas foi na pessoa de Pedro, do apóstolo Pedro. É na pessoa do Senhor Espírito Santo. Deus nos deu a chave do reino dos céus. É chegada a hora da igreja ela ser operante, da igreja ela não ficar apenas em historinha. Porque eu vejo por aí, fui assembleando 4 anos, se prega muito história. História não muda a vida, conhecimento e entendimento da palavra muda a vida. Conhecimento e entendimento também. E informação, se não posta em prática, também não surte efeito. Não adianta ter conhecimento da Bíblia se não há ação. Não adianta ter conhecimento e entendimento se não há uma reação. O conhecimento, ele está na Bíblia. E o conhecimento, amado, ele vai ficar na Bíblia até que nós tenhamos o quê? A revelação. Até que nós tenhamos o quê? A prática. Praticar. Enquanto... diz lá em Isaías 53, 4 e 5, 1 Pedro 2, 24, que diz que pelas feridas e pisaduras do Senhor Jesus nós fomos curados, sarados, libertos. Que em Gálatas 3, 13 diz que o Senhor Jesus se tornou maldito, Ele levou toda a maldição sobre Ele, e que a maldição não existe mais sobre nós. Enquanto não existir revelação aos nossos corações, enquanto não existir prática, não há liberação do poder. Não havendo liberação de poder, não haverá milagres. Enquanto nós estamos sentados ou em pé, ouvindo a palavra, mas não praticando, a semente, a palavra é a semente, e saiu o semeador a semear, parte delas caiu à beira do caminho, parte delas caiu entre as pedras, parte delas caiu entre os espinhos, só parte dela caiu em terra fértil. Isso quer dizer que 25% da igreja só que recebe a palavra e pratica. 75% daqueles que estão dentro de um templo, de uma construção, das quais nós nos denominamos igreja, estão desviados dentro da igreja, porque não prosperam em nenhuma das áreas. Não há prosperidade, há dissensão, há falta de amor, não há cumplicidade entre o esposo e a esposa e vice-versa. Então nós vemos que a igreja, ela não tem prevalecido contra o Hades, contra o inferno, por falta de pessoas que tenham fome e sede de Deus. O tema desta mensagem, fome e sede de Deus, define as revelações, define os segredos, define os mistérios e define as coisas encobertas. Porque senão nós seremos apenas crentes religiosos, e Deus não criou a religião. Qual a religião que o senhor tem, apóstolo Branco? Nenhuma. Eu tenho Cristo, eu tenho a palavra. Nós não temos religião. O ser humano inventou esta palavra, religião, tentando religar a Deus, como a macumbaria, a imbanda, a quimbanda, o voodoo, a magia negra, espiritismo, candomblé, bruxaria, feitiçaria, tudo tenta religar a Deus, porém eles estão focados numa direção contrária à vontade de Deus. Em Deus, amado, nós teremos aflições sim, mas ele diz em 1 João 5,14 que eu venci o mundo, e o que vai vencer o mundo é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, está lá em Hebreus 11, 1, 11, 6, define o que é fé, e define que aqueles que se aproximam do Senhor, têm que entender que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Seja verdadeiro diante de Deus, igreja. Você não tem a perder, e nem eu. Confesse. E diz a palavra que se os nossos olhos nos comprometerem, é melhor arrancá-los e entrar no reino do céu cego. Se os nossos braços, se as nossas pernas têm nos dirigido os nossos pés para os caminhos que não são os caminhos do Senhor. Isaías 55, 7 e 8 diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Portanto, amado,
é necessário que nós acordemos, que nós nos despertemos e que nós cumpramos com a nossa vocação, com o nosso chamado. Romanos 8,19 diz que a natureza, o mundo, os que estão aí fora, aguardam com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu sou filho de Deus. E a Unesp inteira está morrendo de câncer, de AIDS. Aqui há uns prostíbulos aqui em cima. E elas, se alguém não for mudar o cativeiro delas, elas vão para o inferno. Se não colocarmos em prática o amor de Deus em nossas vidas, primeiro em nós, Efésios 3:20. Primeiramente Deus quer operar em nós, para que através de nós possa manifestar um reino de confiança. Você tem confiança de orar para um morto e ressuscitá-lo? Você tem fé para isso? O problema é que a gente acha que é a nossa fé que vai definir. Diz a palavra do Senhor que até uma medida de fé Ele deu para cada um de nós. Então a fé inicial não partiu nem de nós. É a fé que nos leva à salvação. É a fé que nos conduziu até aqui a nós acreditarmos. Porque Jesus diz: feliz, abençoados e felizardos são vocês que não estiveram comigo e creram. Não me viram e creram. Então nós já somos pessoas abençoadíssimas. Porque nós temos algo dentro de nós que é diferente de quem não tem, que é a fé. Fé que remove montanhas. Tende fé em Deus, e tudo que nós, se alguém disser a este monte, ergue-te e precipite-te em mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que tudo aquilo que você diz lhe fará acontecer, sucederá. Então é bonito, nós temos uma caixinha dos versículos mais lindos, mais abençoados, mas nós não temos também nessa caixinha alguns versículos que diz que nós seremos humilhados, que nós teremos aflições, que nós teremos ranger de dentes. Então entenda, amado, Deus está falando pela minha vida que há mistérios no reino dEle, que Ele quer revelar àqueles que o temem. Há segredos que Ele quer revelar a nós, e que há coisas encobertas que Ele quer descortinar. E para isso, Deus me trouxe aqui para dizer: você tem 1 hora com o Senhor por dia? Não é 1 hora colocando CDs com um monte de louvores que o pessoal canta. É ter um tempo em silêncio com o Senhor. Eu digo isso porque eu tenho passado por isso, os meus têm sido ensinados. E aquilo que talvez demoraria anos, em 15 dias Deus tem mudado vidas. Deus tem trazido pessoas do banco para estar ministrando a palavra. Deus tem dado letras de louvores inspiradas pelo Espírito Santo. Deus tem mudado o cativeiro, tem virado o cativeiro das pessoas. Então, nós temos que termos fome e sede de Deus. Nós temos que termos fome e sede de Deus. O conhecimento, ele é bom. A teologia, eu abomino. Não coaduno disso. Já fiz 4 anos de teologia, não serve para nada. Para mim não serviu, para vocês pode servir. Para mim não serve. Para mim, muito mais serve experiência com o Senhor Espírito Santo. É impossível nós continuarmos com uma igreja de derrotados. Não estou falando contra vocês, estou falando a igreja como um todo, inclusive a minha, de pessoas derrotadas. Olhe para dentro de você e veja se por um acaso só está a cutícula do Senhor Espírito Santo, só está um pedacinho da unha, um fio de cabelo de Jesus, se só está a parte do dedo de Deus, está o reino dele, um reino de poder. E eu fiz algumas anotações, Lucas 17, 20 e 21, abra comigo, só para você ver. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, Lucas 17, 20, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus está dentro de nós, amado. Então entenda que o céu não está lá em cima como você acha. Você não precisa ir para o céu, pegar a NASA e ir para lá, porque o reino dos céus está dentro de nós. E que reino é este? 1 Coríntios 4:20, vai lá em 1 Coríntios 4:20, leia comigo, para não dizer que fique apenas nas minhas palavras. Eu quero te dizer que há um reino que precisa ser despertado dentro da igreja.
1 Coríntios 4:20 diz assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E ele deu este poder para quem? Vá lá em Lucas 12:32. Vai em Lucas 12:32. Deus, ele deu esse poder para quem, amados? Veja aí, Lucas 12:32. O que que diz? Não tenho medo, pequeno rebanho. Quem é este pequeno rebanho? Por isso, é para um pequeno rebanho. As revelações, os mistérios do reino, as coisas encobertas, não é para qualquer um. Não é para os religiosos. Não é para aqueles que se detêm muitas horas estudando, mas é para aqueles que têm um coração de adorador aquebrantado. Aqueles que falam menos diante de Deus e ouvem mais. Aqueles que são um pequeno rebanho. E esse pequeno rebanho, Deus deu o quê? Eu estou falando do reino, um reino que não consiste em palavras, mas em poder. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então Deus, ele deu o reino dele. Mas qual reino? O reino de você construir o teu futuro. O que eu vou falar não é heresia não, viu, amados? Quem faz o teu futuro não é Deus, é você e sou eu. O teu presente não tem como mudar. As barbeiragens que demos, as falhas, aquilo que nós plantamos no passado, ele tem que ser cessado no presente. Nós temos que olhar e falar: passado, você caminhou até aqui, e você dá um basta no presente. E tudo aquilo que você começar a plantar hoje, vai repercutir, refletir, vai influenciar o teu futuro. Por isso, quem faz o teu futuro é você. Quem tem promessa morre? Morre. O povo pega a promessa, faz conta que isso aqui é um quadro, e de pendura ele num preguinho. Ah, no tempo do Senhor vai acontecer a promessa. Não, promessa é uma semente, que você tem que se colocar dentro de você. Promessa é uma semente. Quem é a terra? Que eu li lá, o semeador saiu a semear, parte caiu à beira do caminho, parte em pedras, parte em espinho, e parte em terra boa. Terra boa sou eu. Terra boa é o teu sentimental, é onde está essa caixinha preta, onde estão as suas emoções. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, na realidade, promessa, quem tem morre. Morre sim, porque você não rega. Você não é uma terra fértil. Eu não sou, nós não somos. Nós temos que sermos uma terra fértil. A promessa é uma semente. Nós temos que depositar no Espírito nosso. É onde, amado, a palavra entra. A palavra é viva, eficiente e eficaz. As suas causas, seus efeitos. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai separando a junta das medulas, a alma do espírito. Temos que deixar de sermos pessoas almáticas, pessoas que vivem de aparência, do qual a prioridade não tem sido buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas lhe sucedam. Entenda que as bênçãos têm que correr atrás de nós. As bênçãos têm que correr atrás de você. Mas nós estamos diante do Mar Vermelho, atrás de Faraó e os seus soldados, os inimigos, olhamos e vemos o mar, à direita montanha, à esquerda talvez montanha, fazendo uma analogia. O que eu faço? Deus, ele fala o que para nós? Marche, berra, grite, bate o cajado, dá uma estilingada, pisa, joga-se, mergulha, dá uma pedrada, faz alguma coisa. Toda ação gera uma reação. No plano espiritual, toda ação gera uma reação. Coração inchado, diabetes, não vai mais andar, câncer, e daí? O médico deu 2 meses de vida para minha mãe, vai lá ver a condição de saúde dela, está mais viva do que nós. Não tem essa. O médico falou também que meu pai não ia passar, estamos passando com ele, quase perdi, ele foi para 38 quilos. Os médicos falaram: não sai mais dessa, está lá trabalhando no sítio. Meu filho morreu e o diabo entrou dentro do meu carro, da minha caminhonete lá, quando eu perdi ele no posto de gasolina, descendo a Major Mateus. Fiz respiração boca a boca, desenrolei a língua, coração parou, mole, coloquei dentro do carro, alguém dirigiu para mim, alguém do Brasil para Cristo, lá do pastor Ricardo, estava lá um abençoado, partiu em retirada, em direção ao hospital. Depois de 15 minutos, os demônios embolaram tudo assim no capô do carro, entrou dentro assim, eu tenho visão aberta, eu vejo tanto bem como mal. Se Deus quis me dar é para um bom motivo. E eu vi,
E ele veio para buscar, ele falou, agora eu acabo com a sua lá, esse tal de ministério, a palavra da salvação não vai para frente, porque eu duvido você se levantar. E eu, na ignorância, falei, só por cima do meu cadáver. E eu invoquei o nome de Jesus, esse nome tem poder. E repreendi o espírito da morte e falei, amém, Pai? O Senhor me deu, o Senhor quer tirar? Eu berrava assim, leve, mas não foi assim que o Senhor disse que seria. Mas ele seria alguém que daria continuidade ao legado que o Senhor me deixou. Por isso eu repreendo o espírito da morte. Precisa de ação, toda ação gera uma reação. Eu expulsei o espírito da morte. 15 minutos depois, meu filho volta de uma maca como morto. Ele dá um choro e volta. Ficou por 4 anos convulsionando, tomando Gardenal, errava as portas, tinha retardamento mental, não parava em pé, caía e caía, não conhecia cores, língua enrolada, e não ia, só convulsões, só convulsões, só convulsões, só convulsões. Aí um dia o Senhor Espírito Santo me visita, de uma maneira sobrenatural, ele me deu o quê? Revelação. Ele disse assim, filho, quando a prioridade da tua esposa for trocada, porque antes ela me louvava, líder de louvor, estava tede a tede, ombro a ombro com você, mas quando ela priorizou só esta criança, dizendo que a prioridade é a criança, não que não seja, mas a prioridade sou eu. Eu não divido a minha glória nem com uma criança, nem com um bebê, enquanto vocês não abandonarem o médico o remédio. Não forem na onde eu estou te mostrando, na minha sala, ela tem 2 degraus como isso. E eu me via colocando o João Pedro aqui, e eu com a Alessandra, com o apóstolo, nós impunhamos as mãos, nós dizíamos assim, eu tenho a chave do reino do céu. Satanás, você não tem nem a chave do seu dormitório, nem da porta do lago de fogo e enxofre, aonde vai você e todos aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, e todos aqueles que não creram em Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu impunha as mãos e eu falava, como a igreja de Cristo, nós somos, temos a chave do reino dos céus. Em Mateus 18, tudo que nós ligarmos, tudo que nós concordarmos aqui, ligarmos, será ligado nos céus. E tudo que você desligar aqui, será desligado lá. Faça isso. 4 anos, a fim de que Deus trouxesse o milagre. Quando a minha esposa, fizemos no Sírio-Libanês exames, dos mais caríssimos, endividamos para fazer tantas coisas, e nada dava, e nada dava, e nada dava como motivo. Houve um dia que eu falei, você se rende, mulher, volta para o teu ministério, para aquilo que Deus tem. Que ela tomava, quando louvor, acabar o louvor, quando era a igreja na garagem da minha casa, ela ia para a minha casa cuidar das crianças ainda. Louvava, cuidava das crianças, enfim. Vá desempenhar o seu duplo ministério. João Pedro convulsionou mais um dia, pela manhã, e ela disse, se ele convulsionar mais uma vez, eu fizer mais uma vez os exames e nada der, se Deus quiser, leve essa criança. E isso aconteceu 7 horas da manhã do dia seguinte. Levamos para Bauru, na clínica dele, uma clínica cara, muito, assim, de pessoas boas mesmo, profissionais da hora, mas nunca encontraram nada. Ele fez os exames e nada deu. Daí ela disse, eu já sei o que é, doutor. Ele falou, eu sou PhD, sou formado até no exterior, eu não sei o que acontece, que eu não consigo diagnosticar o que ocorre com o filho de vocês. Vocês já estão há anos tratando comigo e eu não posso te dar nada. O que eu tenho para te dizer, toma os exames, toma o CD, leve para qualquer médico. Eu digo que o filho de vocês não tem nada. Ela olhou e falou, e por que ele convulsiona? Daí eu falei, você já sabe, Alessandra. Ela falou, já sei. Obrigado, doutor. Na volta ela chorou, fomos até em casa, ela foi até a cozinha, tem um lixo, ela pisou, jogou tudo dentro, fechou, chorava, que escorria, parecia uma cachoeira os olhos dela. Fomos até a sala onde Deus nos deu o quê? Um mistério. Deus nos deu o quê? Coisas encobertas. Deus nos deu o quê? Segredos que precisariam, através da revelação do Senhor Espírito Santo, serem postas em prática. Fomos até ali. Eu já tinha orado 1 milhão de vezes, 500 milhões de vezes. Veio profeta até da Lua, de Júpiter, de Plutão. Já veio até disco voador. Marciano orou por ele. Todo mundo orou e nada acontecia. Esse tem dom disso, esse tem dom daquilo e nada. Piorava quando orava. Menos de 1 minuto. Pai, eu repreendo esse espírito de enfermidade, porque eu tenho a chave, e orei bonitinho. E a hora que eu estava encerrando, Deus falou algo que ficou dentro de mim, que não está em livro algum, copiado de nada. Ele falou assim,
mande recriar a massa cefálica. Eu falei, pai, eu já estudei bastante, eu posso recriar órgãos? Ele falou, sim! Tudo é possível ao que crê! Sim! Sim! Sim, igreja! Tudo é possível ao que crê! Sim! Eu falei que seja recriado toda a massa cefálica. Eu dou ordem que ele vai andar, ele vai caminhar, ele vai enxergar, ele vai falar. E o Espírito Santo vai falar, fale para recriar tudo que outrora Satanás, esta enfermidade espiritual destruiu. E eu comecei a declarar. Nós precisamos declarar. Nós precisamos clamar. Jeremias 33:3, clama a mim. Tenha fome e sede da justiça de Deus. Para de ser tapete. Para de ser escrava, igreja, de Satanás. Temos a chave do reino dos céus. Um reino está dentro de nós. Ele não virá, ele já veio. Um reino de poder. Convinha a Deus. Lucas 12:32 dá um pequeno rebanho. Esse rebanho são vocês, os remanescentes de Israel, aqueles que estão reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Vamos sair do anonimato. E oramos. E à noite ele dormia entre nós, porque convulsionava toda noite várias vezes. O Senhor Espírito Santo falou no quarto dele. Colocamos. Minha esposa foi, colocou a babá. Estou ouvindo a voz dele, o Espírito Santo. Eu falei, não o quê? Não, aí já é demais. Sem babá eletrônica lá no quarto dele, vai morrer. Peça perdão, se arrependa. O medo abre brecha. A desconfiança, a falta de fé, o medo tem tomado conta da igreja. Por isso que a igreja não prospera. Por isso que você e eu, nós não vamos avante. Por isso que nós estamos recuando, retrocedendo. E o inferno ganhando terreno contra a igreja. Uma vergonha. Tu é crente? Tu é crente? Tu é crente, não é assim? Endividado, nome no Serasa, no SPC, um dia Deus tira, não faz nada para correr atrás. Talvez você não tenha condições, mas eu ensino os meus. Deseje tirar o teu nome do Serasa, do SPC. Deseje pagar a quem você deve. Deseje resolver. Vá com cara lavada, dá a tua cara a tapa, que Deus proverá. Deus tem lá Deus tem 200, tem 2 milhões de corvos. E Elias lá quietinho junto ao rio Querite lá. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer. Bebe, seu infeliz, da água. E os corvos vinham todo final de tarde, todo dia vinha lá trazer pão e carne. Quando você cumpre o propósito, quando você cumpre o propósito de Deus, quando você é vocacionado, quando você não reda o pé, quando você diz, Satanás, aqui não. Deus, Ele provê. Deus, Ele transforma água em vinho. Deus, Ele manda os corvos te alimentar. Deus dá revelação. Tirei a babá. Um martírio. Não dormimos, nem 2 dias, nem 3, nem 4, nem 5, uma semana, 2. Chegou uma época, já se passou 3, 4 meses, nunca mais aconteceu. Depois 1 ano, depois 2. Agora já fazem 5 anos, praticamente, que o meu filho foi ressuscitado, curado e liberto de convulsões. Por quê? Porque eu me aprofundei em conhecer o governo do reino dos céus. É muita teoria ensinada na igreja. Não adianta teoria, não adianta informação. Informação dá o Jornal Nacional, Revista Caras, da internet. Nós precisamos de conhecimento e entendimento. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de intimidade. Nós precisamos mergulharmos em águas profundas do Espírito. Nós precisamos nos alinharmos com o reino dos céus e começarmos a orar, a profetizar. Não chama o profeta fulano de tal. Não tem que chamar profeta fulano de tal. Todos os profetas têm que profetizar, a bem da verdade. Mas todos nós temos o direito de profetizar. Por que nós vamos ficar acuado quando chega o exame médico? Quando chega que vão lá levar nossa casa porque estamos desempregados, nosso carro, que os nossos filhos foram pegos, estão presos. Por que nós vamos ficar se curvando ao que Satanás diz? Por que você acredita, eu acredito, nós acreditamos no que Satanás diz e nós não acreditamos no que as Escrituras dizem?
que tudo é possível ao que crê. Que não há algo difícil ou impossível a Deus. Provérbios 13:2, comeremos o bem do fruto que sai da nossa boca. Provérbios 18:21, há poder na nossa fala para a vida e para a morte. Declare vida. Declare vida. Eu tenho usufruído disso, porque eu tenho pago um alto preço desde 2012. Quando eu entrei a aprender o reino dos céus, não é o reino dos testemunhos de Jeová, não, um reino de poder. Aprender sobre a glória, sobre o louvor, sobre a adoração, sobre o verdadeiro culto a Deus. É que nós mudamos a organização dos cultos. O culto antigamente de Levítico 6, do 6 ao 13, era um culto só de matança, para não morrer o peão que pecou, morria o animal inocente. E o sacerdote, sumo sacerdote, o homem de Deus, destinado, vocacionado, oferecia em prol do pecador, do pecado pecador, uma oferta. Então não havia oportunidade para pregar a palavra, possivelmente como eu estou fazendo, nem para ninguém ter oportunidade de louvar, nem para o ministério da dança, nem do teatro, nem de nada. Hoje as igrejas nossas, elas tomaram um outro rumo, um rumo distinto, diferente do que era o verdadeiro culto. O culto antigamente tinha que ter oferta, altar, o fogo vinha e tinha que ter o sacerdote. Hoje continua da mesma forma, mas os homens como eu e como vocês, nós mudamos a liturgia, do culto, do verdadeiro culto que Deus recebe. Hoje ninguém mais vem se ajoelhar diante do suposto altar, porque o altar não é isso daqui. Isso daqui é uma plataforma. Altar é um local de raciocínio, aonde a consciência pesa, é aonde você descobre que você pecou. Isso é revelação de Deus que Deus me deu. Ele fala assim, púlpito não é onde você está, não. O altar da igreja não é o púlpito. O altar é onde há a consciência, puxa, pequei, roubei, ofendi alguém. Aonde há a consciência, há o altar. Então eu preciso ter a oferta. Qual é a oferta? Arrependimento e confissão. 1 João 9, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados e lhe purificar de toda injustiça. Tem uma vírgula. Qual é a injustiça que a gente vive? Pobreza, doença, dissensão familiar, separação, divórcio. Nada vinga, nada prospera. Só o sangue do Cordeiro. Por falta de confissão e arrependimento. Hoje em dia o que Deus quer da tua igreja? Confissão, arrependimento. Essa é a oferta. O altar não é para confessar dentro da igreja, também. É para confessar no teu quarto, está pescando, está trabalhando, está passando a roupa em casa. Pecou, instaura o altar, apresenta a oferta de sacrifício, que é o nosso pecado, que são as nossas transgressões, para que o sangue do Cordeiro venha ser aspergido sobre nós. Ou seja, antigamente o fogo era o da ira de Deus. 570 vezes aparece a palavra ira de Deus. O fogo era o da ira de Deus. Hoje é o da misericórdia e da graça do Senhor. Então, o culto que Deus quer. Pequei, confesso, me arrependo. Instaura seu altar. O fogo, em vez de vir para me destruir, ele vem para me justificar. É o fogo do sangue do Senhor. E para isso precisa de um sacerdote. O que eu sou em Apocalipse 5:10? Pode ler. Deus nos constituíste para Ele reis e sacerdote. Em outras traduções, reinos e sacerdote. Então eu sou sacerdote da minha própria oferta, do meu próprio pecado. O que vem sobre mim é o fogo da misericórdia e da graça. Entendido isso, amado, só temos que ter fome e sede de Deus, de querer a justiça de Deus. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará em vão. Antes ela cumprirá o desígnio para o qual ela foi criada, gerada. Deus, no início, quando o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, das muitas águas, Deus olhou e viu, caramba, será que eu não criei de forma perfeita a terra? Será que eu não criei tudo perfeito? Uns supostamente falam, eu não creio porque eu não tive revelação disso, que ela ficou daquela forma porque Satanás desceu que nem um meteorito, bateu ali e estragou o que era bom.
Mas Deus gerou dentro de si, teve um desejo, uma vontade, e olhou e viu, não concordo com isso. E Deus começou a declarar a palavra. Pela palavra ele começou a dizer, haja luz, haja terra, falou a terra, forme os vegetais. Da terra ele falou, forme os animais. Criou a água, falou para a água, gere os peixes. Entenda que Deus também, numa próxima etapa, quem sabe, de ensino, porque eu não sou pregador, eu sou ensinador. Nós podemos criar mundos, um novo mundo. Eu nasci, meu pai é traficante, minha mãe prostituta. Não importa onde você nasceu, não importa como foi o seu nascimento, dentro do lar que você nasceu, importa que você tenha um reino de poder, porque em Gênesis 1:26, nós fomos criados por eles, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para refletir a glória de Deus. A glória de Deus está dentro de nós. Leia João 17:22 para eu encerrar. Leia comigo. João 17:22. Deus dá a glória dele para alguém, sim ou não? Vou provar o contrário. Leia aí então para mim 17:22. João 17:22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Ué, a gente entende que Deus não dá a glória dele para ninguém? Na minha está escrito assim também, quer ver, numa outra tradução. Dei-lhes a glória que me deste. Caramba, sempre me ensinaram que Deus não dá a glória dele para ninguém. E por que ele deu a glória dele? Glória aqui não é no sentido de honra, de veneração, para que vocês entendam. Glória aqui é no sentido de presença. Se você buscar a origem da palavra, significa presença. Ele deu sim a glória. Porque se eu não tenho a glória, eu não existo. Não tem como eu ser a imagem e semelhança de Deus, se eu não tiver a glória dele. Glória no sentido de natureza, atributos, virtudes. Não diz lá, se Cristo vive em mim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, na realidade, se ele me fez a imagem e semelhança, é para refletir a tua glória. João 17:22, ele nos deu a glória. Olha, Deus deu a glória, que é a sua presença. Deus deu o poder. Deus deu o seu reino que está dentro de nós. Deus deu a chave do reino dos céus. Deus tem coisas encobertas, mistérios e segredos para nos revelar. O que precisa de nós então? Fome e sede da revelação de Deus. Informação não muda a vida, entendimento muda, revelação muda. A vida minha mudou, do meu filho mudou, porque nós tivemos revelação, e em cima da revelação, eu agi, nós agimos. Não precisa ficar em fila de posição de mãos para alguém revelar a tua vida. Eu fiquei 19 dias numa amargura, num colchãozinho, meu pai com câncer, em tudo quanto é lugar do intestino, teve que tirar tudo, não sabia se sobreviver, e eu deitado lá. Demorou 19 dias para Deus dar o cheiro dele, o perfume, para dar a presença dele, para eu ver o cabelo, o pé, a unha, o olho, para eu sentir, 19 dias, Deus não falou um mas no 19º dia, Deus me visitou. Me visitou de uma maneira sobrenatural e disse assim: seu pai está pronto para ser recolhido, porque você foi e você gastou umas 4 horas com ele. Gaste tempo com as pessoas. Meu pai era convertido, mas por uma recaída ainda fumava, e tinha ódio e raiva de pessoas que eu sabia. Então eu fui naquela Unesp, tirei ele para fora da sala. No outro dia, 7 horas da manhã, ia entrar em cirurgia. Não sabíamos se ele ia voltar ou não, e estava até supostamente no fígado também. Graças a Deus não foi nada no fígado, só estava 2 tumores, e que teve que remover todo o intestino. E eu fui ministrando para meu pai como ministra para uma criança. Pairava, ele chorava, eu orava e continuava. Ensinava até que nós chegamos na onde ele tinha que liberar perdão. Aonde ele tinha que pedir perdão
por ele ter ferido o templo do Espírito Santo, por ter fumado aquela chupeta do capeta posto na boca e não ter sido mais forte do que a tentação. Ele estava com medo de morrer. Eu falei, agora deu medo? Cadê o valentão? Cadê o magrelo que não tinha medo de morrer? Do jeito que o senhor morrer, o senhor vai para o inferno. Provei para ele. O senhor precisa acreditar. Agora não estou mais como teu filho de sangue, estou como teu pastor. E o Senhor agora é minha ovelha. Ouça a voz dos profetas e prosperarás. Chegou na hora de liberar perdão. E para arrancar o perdão desse homem, só o sangue do cordeiro. Mas arrancou. Ministrei a ceia e ele estava com a maçãzinha na boca, pronto para subir para a glória. Mas Deus me visita, quando eu estava nessa tribulação, nessa prova, e fala assim, eis que estou acrescentando mais 5 anos de vida, por causa de você. Eu falei, pai, calma aí, mas o senhor falou, eu dou preferência para a salvação. Ele falou, não, tudo bem. Tudo bem. Eu falei, eu dou preferência para a salvação. Eu seria um egoísta em pedir que o senhor deixasse o meu pai aqui. Só porque agora, depois de muitos anos, era o sonho dele ter um sitinho, nós temos, ele gosta de mexer com isso. Mas eu seria um egoísta em pedir para Deus manter vivo meu pai e ele perder a salvação. Então Deus nos prova até mesmo nas tribulações, nos acontecimentos, é aí que Deus nos prova. E ali eu aceitei, pai, fechou então, toca aqui, ele tocou, beleza, mais 5 anos. Mas o senhor veja bem, se ele for perder a salvação, pode recolher ele, eu quero vê-lo na eternidade. Continuei a minha prova com o Senhor. Digo para vocês, a prova é o momento de Deus se revelar, dos mistérios, das coisas encobertas acontecer. Eu conto isso e concluo a minha ministração. Deus me visitou, em 2 dias Deus me deu 11 letras de louvores, é mega louvor, o Reinaldo sabe disso, 5 já ganhou melodia, inspirado pelo Senhor Espírito Santo. Eu não sei nenhum hino decor, nenhuma música decor, nada decor, sou um péssimo nisso, não é o meu chamado. E Deus me deu 11 letras megas de louvores. Então, a aprovação é o momento de Deus se revelar a nós. Mas a gente não suporta as provas. A gente não quer prova. Prova é você aumentar de nível. Olhe para cá. Eu peço prova. Eu sou maluco, mas de vez em quando eu falo, ai Deus, faça de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu era maluco. Eu pedia prova para mim e para a igreja. Mete nós dentro da fornalha. Eu quero saber quem é Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu sei que a palavra tem poder. E tudo que eu já pedi para Deus me dá de prova. Por isso que não passa uma semana, em 13 anos que eu sou convertido, que eu fico sem uma prova. Em tudo, prova todo dia. Sai da cama até a hora de dormir em prova. Só que o nível vai aumentando. O que a igreja precisa é nível de relacionamento aumentado com o Senhor. Um nível maior. E isso Ele quer dar para quem tem fome e sede de Deus. Amém?